Eu cumprimento aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. Eu quero comunicar aos irmãos, como de costume, que além dessas videoaulas, nós também disponibilizamos um esboço escrito de cada uma das lições no formato PDF. E, caso os irmãos tenham interesse neste material adicional de apoio, eu estarei deixando o link para download logo abaixo do vídeo, bastando clicar na opção Mostrar Mais, que o link estará lá. E caso algum irmão prefira receber esse esboço escrito por e-mail, também em formato PDF, é só informar o seu endereço de e-mail que nós estaremos cadastrando e enviando aí automaticamente todas as semanas para os irmãos. E eu lembro aos irmãos também, como de costume, que todos os materiais que são disponibilizados para apoio, eles não substituem as aulas presenciais. E no caso da nossa igreja, essas aulas acontecem todos os domingos às 16 horas. E eu quero aproveitar também para pedir para os irmãos que se inscrevam no nosso canal, para que possam assim saber de forma automática quando novos vídeos forem postados. E quero também pedir para cada um dos irmãos que compartilhem esses vídeos, compartilhem esses materiais adicionais através das suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2017 o tema O caráter do cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. E a lição de hoje é a lição de número 12. José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter. Estamos aí na penúltima lição, já no finalzinho deste trimestre. Bom, vamos então ver quais são os tópicos que serão abordados durante esta videoaula. Então, primeiro, como de costume, faremos uma breve introdução. Depois, no primeiro tópico, nós temos José, o pai de Jesus. E neste tópico teremos 3 subtópicos. Quem era José? Pai adotivo de Jesus. José, um sonhador obediente. Depois, no segundo tópico, o caráter exemplar de José. Aí teremos um subtópico, qualidades de José. Depois, no terceiro tópico, a nobre missão de José. E neste tópico teremos 2 subtópicos, assegurar a ascendência real de Jesus, proteger e educar Jesus. E por fim teremos aí a nossa conclusão. Irmãos, reparem que existem 2 subtópicos em vermelho. Eu coloquei em vermelho aí, qualidades de José e proteger e educar Jesus. Esses subtópicos, irmãos, eu coloquei para substituir outros subtópicos que estão constando na revista dos irmãos. Tá? No segundo tópico, que é o caráter exemplar de José, na revista tem 2 subtópicos. Um deles é um homem obediente e o outro subtópico é um homem temperante. Tá? Então tem 2 subtópicos. Aqui nós consideramos um único subtópico onde nós abordaremos não somente essas 2 qualidades de José, que seriam a obediência e a temperança, mas na verdade nós vamos falar de 7 qualidades diferentes de José. Então eu decidi concatenar aí em somente um subtópico. E no terceiro tópico, a nobre missão de José, na revista tem 3 subtópicos. Aqui a gente colocou somente 2 deles. Tá? Então o primeiro é assegurar a ascendência real de Jesus. O segundo subtópico da revista fala sobre a proteção de José nos primeiros anos de Jesus, e o terceiro subtópico fala sobre o zelo na formação espiritual de Jesus. Enfim, nós abordaremos esses 2 conteúdos sobre a proteção de José nos primeiros anos de Jesus e sobre o zelo na formação espiritual de Jesus. Nós vamos abordar esses 2 conteúdos, e não somente esses, mas mais alguns conteúdos, num único subtópico, que nós decidimos chamar Proteger e Educar Jesus. Tá? Um subtópico aí com um título bastante genérico para abranger tudo o que a gente precisa falar dentro desse contexto. Tá? Então, basicamente, o que está em vermelho é o que está diferente. Aí, caso os irmãos acompanhem na revista, não vão encontrar esses subtópicos. Tá? Mas o conteúdo que está sendo abordado aí na revista, a gente vai estar abordando ele em todo ele, né, em sua totalidade, na videoaula de hoje, e não somente o que está na revista, mas, como de costume também, alguns conteúdos adicionais aí para poder ajudar os irmãos durante a ministração da aula. Bom, vamos então aí agora à nossa introdução. Bom, irmãos, para introduzir aí o tema de hoje, José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter, vamos ver o que a Bíblia nos diz lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus,
no capítulo de número 1, nos versículos 18 a 25, que inclusive é a leitura bíblica em classe da aula de hoje, conforme a revista dos irmãos. Tá? Então está na tela aí, vamos ler rapidamente para poder introduzir a lição de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Tá? Então aqui nós temos a leitura bíblica em classe para introduzir a lição de hoje. Então, irmãos, para resumir isso que nós lemos, tá? Então, primeiro, o texto lido fala sobre a gravidez de Maria. Conforme nós aprendemos, inclusive, na lição anterior, na lição de número 11, Maria, ela foi a mãe de Jesus, né, que foi concebido ali pelo Espírito Santo, quando Maria ainda era virgem, para se cumprir a profecia que estava lá em Isaías, no capítulo 7, no versículo 14. E José, quando soube da gravidez de Maria, a Bíblia diz que ele intentou deixá-la secretamente, ou seja, irmãos, ele resolveu desmanchar aquele contrato de casamento, mas sem ninguém saber. Para quê? Para que Maria ela não fosse difamada. Tá? Então, apenas por curiosidade para os irmãos, o casamento judaico ele abrangia 3 fases distintas. Primeiro havia o compromisso de casamento, depois passava-se para a fase do noivado e, por fim, vinha o casamento propriamente dito. E José e Maria eles estavam no segundo estágio desses 3, eles estavam no estágio do noivado. Mas, enfim, José ele intentou se separar de Maria de forma secreta, né, sem ninguém saber, para que ela não fosse difamada, para que ela não corresse riscos. E nisso, irmãos, o anjo do Senhor apareceu para José num sonho e disse que era para ele receber sim Maria como esposa, porque ela estava grávida, mas a gravidez dela não era uma gravidez comum, ela não havia engravidado por um homem, mas sim por um milagre de Deus, pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Tá? Então foi dessa forma que José ele ficou sabendo que Maria estava grávida pelo poder do Espírito Santo, porque o anjo do Senhor apareceu para ele em sonho e revelou isso para ele. Então, José, depois de acordar, porque ele havia tido aquele sonho, ele fez conforme o Senhor havia dito para ele. Então ele fez o quê? Ele se casou com Maria. Só que a Bíblia é clara em dizer que ele não a conheceu, ou seja, ele não teve relações sexuais com ela até que o menino nasceu, ou seja, até que Jesus Cristo nasceu. E aqui, irmãos, nós temos um ponto interessante para a nossa reflexão. É a diferença entre a intenção e a atitude real de um homem que segue a voz do Senhor. Irmãos, humanamente falando, José, ele queria deixar Maria, ele queria se separar dela. Porém, ele agiu como alguém espiritual e não como alguém carnal. Ou seja, ele deu ouvidos à voz do Senhor e ele fez conforme a vontade de Deus. Tá? E em nossas vidas, irmãos, não pode ser diferente. Se aquilo que nós queremos fazer não é o que Deus quer que nós façamos, ou seja, se a nossa vontade não é a mesma de Deus, nós devemos abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade do Senhor, para fazer a vontade de Deus. Reparem que José ele tinha uma intenção, mas Deus disse para ele fazer outra coisa. E entre aquilo que ele intentava fazer, ou seja, entre aquilo que era a vontade dele e a vontade do Senhor, ele fez a vontade do Senhor.
Tá? Então, é desta forma também que nós devemos agir em nossa vida. Enfim, irmãos, é dentro dessa passagem, obviamente dentro de todo o seu contexto, que nós vamos discorrer durante a aula de hoje, durante esta videoaula. Tá? Então, essa foi aí a nossa breve introdução para a gente poder começar a estudar de forma um pouco mais aprofundada sobre José, o pai terreno de Jesus. Muito bem, irmãos, fim daí a nossa introdução. Então nós vamos avançar agora, entrando no primeiro tópico, José, o pai de Jesus. E entrando também no primeiro subtópico, nós temos aí, quem era José? É uma pergunta, né? Quem era efetivamente José? Bom, os irmãos sabem que a Bíblia, ela não nos dá muitas informações sobre José. Sobre qual José? Sobre esse José que era o esposo de Maria. Mas a Bíblia ela nos apresenta algumas informações, não são muitas, mas algumas informações a Bíblia ela nos traz. Tá? Então nós vamos ver aqui quais são essas informações a respeito de José que a Bíblia nos apresenta. Tá? Então vamos lá. Primeiramente, a Bíblia nos fala sobre a profissão de José. A Bíblia nos diz que José ele era carpinteiro, né? Carpinteiro ele trabalha com madeiras, né? Com madeiras brutas, enfim. Então a Bíblia diz que ele era carpinteiro. E nós temos a comprovação disso lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 55, apenas a parte A do versículo, onde, falando acerca de Jesus, algumas pessoas elas questionam, não é este o filho do carpinteiro? Ou seja, eles estão fazendo uma menção a José, falando da sua profissão, falando daquilo que ele fazia, da atividade dele. Então nós vemos aqui de forma bastante clara que José ele era carpinteiro, ele ganhava vida através da carpintaria. Além disso, amados irmãos, a Bíblia nos diz que José ele era de uma cidade chamada Nazaré. Onde é que nós podemos comprovar isso? Lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, na parte A do versículo 4, que diz: E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré. Tá? Então nós vemos aqui a comprovação de que ele era de uma cidade chamada Nazaré. E aqui, irmãos, do lado direito, onde eu estou passando aqui o mouse, nós temos um mapa, apenas para os irmãos terem uma ideia visual aí de onde é que ficava Nazaré. Está um pouquinho pequeno, por causa do tamanho da tela, mas aqui ó, eu vou circular para os irmãos verem, tá vendo? Onde eu estou passando o mouse aqui é onde ficava a cidade de Nazaré, ou seja, José era desta cidade aqui. E olha que interessante que esse mapa nos mostra. Aqui embaixo, bem aqui embaixo nós temos, onde eu estou circulando, olha só, a cidade de Belém. E aqui nós temos uma linha amarela entre Nazaré e Belém. Essa linha amarela, ela mostra o trajeto que foi feito por José e por Maria, Maria estando grávida, inclusive, o trajeto que eles fizeram de Nazaré até Belém, onde José se deslocou para lá porque ele precisava participar de um censo, ele precisava fazer um alistamento lá em Belém, já que ele era descendente de Davi, então ele tinha que se alistar lá em Belém por causa da ordem do imperador na época. Então, Maria grávida e José, eles saíram de Nazaré e percorreram aproximadamente 120 quilômetros saindo de Nazaré e descendo aqui até Belém. Depois nós temos uma outra linha vermelha aqui que cita uma parte do trajeto que eles fizeram, agora não somente José e Maria, mas Jesus, que também era nascido nesta ocasião, para fugir de Belém rumo ao Egito. Eles andaram algo em torno de 500 quilômetros para fugir de Herodes, que havia mandado matar todos os meninos aí com idade abaixo de 2 anos. Mas não se preocupem, irmãos, com esses pontos relacionados ao deslocamento de Nazaré para Belém, nem de Belém para o Egito, porque nós vamos falar sobre isso em mais detalhes. Tá? A ideia aqui é somente que os irmãos tenham uma referência aqui mais visual no mapa para ter mais ou menos uma ideia de onde ficava Nazaré, a distância entre Nazaré e Jerusalém e Belém, que estava aqui embaixo também, só para os irmãos terem uma ideia visual. Mas enfim, voltando à questão de José, a Bíblia também afirma que ele era de Nazaré, ou seja, ele era aqui da ponta de cima
do mapa aqui que nós acabamos de ver. Ok? Outra coisa, a Bíblia também afirma que naquela ocasião José ele era noivo, ele estava noivo de Maria, conforme Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Veja, irmãos, antes de se ajuntarem, ou seja, antes de serem casados, então eles eram noivos. Por que eu frisei naquela ocasião? Porque os irmãos sabem que depois nós comentamos sobre isso, depois que o anjo do Senhor conversou com José e falou para ele tomar Maria como esposa, aí ele se casou com Maria. Então ele depois se tornou esposo de Maria. Mas na ocasião em que Maria ela ficou grávida do Senhor Jesus, ela concebeu do Espírito Santo, José ainda era noivo dela, conforme nós vimos aqui em Mateus 1,18. Eles ainda não tinham se ajuntado, então eles estavam naquela segunda etapa, como nós comentamos, segunda fase do casamento judeu, era o compromisso, o noivado e o casamento. Eles estavam na fase de noivado. Tá? Uma outra informação que nós temos aqui acerca de José. José ele era o pai adotivo de Jesus. Tá? Então, nós temos a comprovação disso, que ele era pai de Jesus, lá em Mateus 13,55a também, onde eles perguntam, não é este o filho do carpinteiro? Ou seja, não é Jesus o filho de José? Tá? Então, José ele era o pai. Aí nós vamos entender um pouco mais adiante, nós vamos entender no próximo tópico, por que pai adotivo? Por que não simplesmente pai de Jesus? Por que que o comentarista usou esse termo pai adotivo? Tá? Nós vamos entender de forma mais clara isso. Mas não se preocupem com isso agora, porque nós vamos ver isso no próximo tópico. A gente está, por enquanto, falando quem era José. Uma outra informação que a Bíblia nos traz a respeito de José é que ele teve outros filhos e filhas também. Onde é que a Bíblia nos mostra isso? Lá em Mateus 13, versículos 55 e 56. Olha só. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Então nós vemos aqui de forma muito clara que depois de Jesus, José teve filhos e filhas com Maria. Ele teve aqui no mínimo 6 filhos, porque nós vemos Tiago, José, Simão e Judas são 4 filhos. E como a Bíblia coloca irmãs no plural, ou seja, filhas, a gente pode concluir que ele teve no mínimo 2 filhas. Então, mais os 4 filhos, a gente está falando aí de 6 filhos fora Jesus. Então, se formos contar Jesus, seriam 7, pelo menos 7 filhos. Mas lembrando que Jesus ele não era um filho biológico de José, ou seja, José não era o pai biológico de Jesus, mas era um pai adotivo, e nós vamos entender depois o porquê disso. E aqui nós temos também uma comprovação, conforme nós comentamos na aula anterior, na videoaula de número 11, quando nós falamos sobre Maria, mãe de Jesus, nós temos aqui uma comprovação que joga por terra aquela doutrina da perpétua virgindade de Maria, como se Maria nunca tivesse deixado de ser virgem. Isto não é verdade. Ela se manteve virgem até que Jesus nasceu, porque depois que Jesus nasceu, ela teve relações com seu esposo José, e a Bíblia comprova que ela teve filhos e que ela teve filhas também. Então ela não foi perpetuamente virgem, tá? Ou seja, Jesus não foi o único filho que Maria concebeu. Mas enfim, estas são as informações que a Bíblia nos apresenta a respeito de José. Então, recapitulando, a sua profissão, ele era carpinteiro, ele era da cidade de Nazaré, que ficava ali a aproximadamente 120 quilômetros de Belém, como nós vimos. Ele era noivo de Maria, depois se tornou esposo de Maria. Ele foi pai adotivo de Jesus, nós vamos ver o porquê do adotivo um pouco mais à frente. E ele também teve outros filhos e filhas. Tá? Então, essas são as informações que nós temos a respeito de José. Avançando agora para o segundo subtópico, pai adotivo de Jesus. Então, conforme nós comentamos no slide anterior, José ele era pai adotivo de Jesus. Nós vamos entender o porquê desse termo adotivo. Tá? Então, a pergunta é, por que pai adotivo? Por que não simplesmente dizer que José era pai de Jesus? Por que adotivo? Irmãos, a resposta
a essa pergunta, ela está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 1, no versículo 20. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, irmãos, José, ele era pai adotivo de Jesus, por quê? Porque Jesus ele foi gerado, Jesus ele foi concebido de forma sobrenatural pelo Espírito Santo e não por José. Não foi através Maria, ela não engravidou através de relações sexuais com José. Maria, os irmãos sabem, ela era virgem nessa ocasião. E Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo. Por isso, irmãos, que José ele é considerado pai adotivo e não pai biológico de Jesus. Então está aí o motivo, porque Jesus foi gerado pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, não através de uma concepção natural, de uma concepção normal, ou seja, através da relação sexual entre um homem e uma mulher. Então é por isso que ele é chamado de pai adotivo de Jesus. Bom, continuando, irmãos, avançando agora para o terceiro subtópico, José, um sonhador obediente. Aqui tem até um ponto interessante, quando a gente fala de José, um sonhador, pode, num primeiro momento, dar a entender que a gente vai estar falando de José do Egito, José filho de Jacó, mas na verdade a gente está falando aqui de José, o pai de Jesus. Nós vamos ver que eles tiveram isso em comum, né, a respeito do Senhor passar mensagem para eles através de sonho. Tá? Mas enfim, José, um sonhador obediente. Irmãos, a Bíblia ela nos mostra que o Senhor ele falou com José por mais de uma vez através de sonhos, e em cada uma das vezes que o Senhor falou com ele, o Senhor lhe disse algo para ser feito. O Senhor disse que tinha algo que José precisava fazer, e em todas as vezes que o Senhor falou com ele em sonhos, que deu uma orientação para ele, que deu uma direção, José ele obedeceu. Nós vamos ver isso no decorrer deste subtópico. E foram 3 vezes, irmãos, nesse contexto que o Senhor falou com ele. E nós vamos ver qual foi cada uma dessas vezes, tá? Então vamos lá. Primeiro, o Senhor falou em sonhos, através do anjo do Senhor falando com José em sonho, falou para que ele recebesse Maria como sua esposa. Nós temos a confirmação disso lá em Mateus, capítulo 1, nos versículos 20 e 24. Olha só. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Agora, versículo 24. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Então, como nós já comentamos, ao saber que Maria estava grávida, José ele planejou, como diz a Bíblia, deixá-la secretamente. Só que o Senhor falou com ele em um sonho para que ele recebesse Maria como esposa, porque ela estava grávida, mas pelo poder do Espírito Santo. E José, ele obedeceu, por isso que o subtítulo diz, um sonhador obediente. Em outra ocasião, o Senhor ele falou com José em sonho e disse para que ele pegasse Maria e Jesus e para que ele fugisse para o Egito. Por quê? Porque o rei Herodes queria matar Jesus. Os irmãos conhecem essa passagem em que o rei Herodes ele havia dado uma ordem para que fossem mortos todos os meninos de 2 anos para baixo. Tá? Então, o anjo do Senhor novamente apareceu para José em sonho e deu uma ordem para ele, dizendo que era para ele pegar Jesus, para ele pegar Maria e sair dali onde ele estava e ir para o Egito para que Jesus não morresse, porque Herodes queria matar Jesus. E a Bíblia ela nos relata esse segundo sonho em Mateus capítulo 2, versículos 13 e 14. Olha só. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino no caso Jesus,
e a sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. Tá? Então vejam que novamente José obedeceu. E aqui nesse versículo nós temos algo interessante. Vejam que o anjo do Senhor diz para que ele fosse para o Egito e para que ele ficasse lá até que o Senhor dissesse que era para ele sair de lá, ou seja, até que eu te diga. Então olha que coisa interessante, Deus não falou quanto tempo ele ia ficar lá. E muitas das vezes na nossa vida acontece assim, Deus nos dá uma ordem para a gente fazer algo, para a gente se manter numa posição até que ele diga algo diferente, e a gente não sabe quando ele vai dizer esse algo diferente. Então, às vezes a gente se desespera, a gente acaba ficando ansioso por causa do tempo, mas nós temos que seguir o que a palavra de Deus nos diz. Ou seja, da mesma forma que aconteceu com José, acontece na nossa vida. Nós temos que aguardar na nossa posição até que o Senhor nos ordene, até que o Senhor nos diga o que fazer diante de determinadas situações. Mas, enfim, esse foi o segundo sonho em que o Senhor falou com José. E nós temos ainda o relato de um terceiro sonho em que o Senhor diz para José voltar do Egito. Por quê? Porque Herodes já havia morrido. Tá? Isso aí está lá em Mateus capítulo 2, versículos 19 a 21. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, novamente o menino era Jesus, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Nós vemos que também neste sonho, também nesta revelação que o Senhor fez para José em sonho, nesta aparição, José ele obedeceu aquilo que o Senhor disse para ele. Então nós temos isso em comum nos três sonhos em que o Senhor fala com ele. Nos três sonhos nós temos a obediência de José. Então nós temos isso em comum em todas as visões que ele teve. Então, irmãos, nós vemos aqui que José, ele não somente ouvia o que o Senhor lhe dizia em sonho, ele não somente ouvia a voz do Senhor, mas ele também obedecia. Tá? Mais adiante, nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão dos sonhos de José, onde a gente vai falar, quando a gente vai falando sobre as qualidades, sobre os predicados de José, a gente vai voltar também nessa questão dos sonhos. Mas, enfim, ele ouvia e ele obedecia ao Senhor. Então nós podemos dizer com isso que José ele era primeiramente prudente. Agora, por que ele era prudente? Irmãos, a resposta está lá em Mateus 7,24. Olha o que a Bíblia diz. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então aqui Jesus está dizendo que aquele que ouve as palavras do Senhor e que pratica, ele é semelhante a um homem prudente. Aqui nós vemos que José ele ouvia a voz do Senhor e ele obedecia. E não somente isso, mas José também pode ser considerado ali um bem-aventurado, conforme Lucas 11, 28. Olha só. Mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Então, ele era bem-aventurado porque ele ouvia as palavras do Senhor e as guardava. Que em outra tradução, esse verbo guardar, ele aparece como obedecer. Tá? E nós temos, irmãos, que refletir nesse ponto. Ele é um ponto muito importante para a nossa reflexão. Por quê? Porque muitos ouvem as orientações do Senhor, porém não seguem essas orientações, preferindo aí agir conforme o seu próprio entendimento. E daí o que acaba acontecendo? Essas pessoas acabam enfrentando sérios problemas por causa disso. Então, nós devemos sempre seguir as orientações do Senhor se nós quisermos ser bem-sucedidos. Então, aqui nós temos aí o resumo desse subtópico. Avançando agora para o segundo tópico, o caráter exemplar de José. Bom, irmãos, aqui foi aqui que eu comentei com os irmãos que a revista ela tem dois subtópicos.
falando sobre a obediência e falando sobre a temperança de José. Eles quebraram em 2 subtópicos na revista, mas nós vamos usar somente um subtópico que nós chamamos aí das qualidades de José, e nesse subtópico nós vamos ver não somente essas 2 qualidades, que é a obediência e a temperança, mas nós vamos falar aqui de 7 qualidades diferentes de José. Tá? Então, bem, para nós começarmos a falar sobre José, vamos aí recapitular primeiro o que nós comentamos sobre os sonhos de José. Bom, nós tínhamos comentado que nós voltaríamos a falar sobre esses sonhos, né? Então vamos lá. Então, apenas para recordar, em Mateus 1,20 nós temos o anjo do Senhor falando a José em sonho para que ele recebesse Maria como esposa. Em Mateus capítulo 2, versículo 13, nós temos o anjo do Senhor falando a José em sonho para ele fugir com Maria e com Jesus para o Egito, por causa da ordem de Herodes, para matar todos os meninos com idade abaixo de 2 anos. E nós temos em Mateus 2,19, o anjo do Senhor falando para José voltar do Egito para Israel com a sua família. E nós temos um ponto interessante aqui, irmãos. José, ele sabia que não se tratavam de meros sonhos ou de coisas da cabeça ou do subconsciente dele, mas ele sabia que era o Senhor falando com ele através daqueles sonhos. Então, daqui nós podemos extrair a primeira qualidade de José, a primeira característica de José. Ele tinha discernimento espiritual. Tá? Ele poderia, por exemplo, ter pensado que eram somente sonhos ou que era algo da imaginação dele, enfim. Mas não, ele sabia que era o Senhor falando com ele. Ou seja, ele sabia discernir a voz do Senhor. Tá? Então nós temos aqui a primeira qualidade dele, discernimento espiritual ou discernimento da voz do Senhor. Agora, irmãos, para que ele pudesse discernir a voz do Senhor, ou seja, para que ele pudesse saber que era realmente o Senhor falando com ele, era necessário algo que nos leva à segunda qualidade de José, que é intimidade com Deus. José ele tinha intimidade com Deus. Irmãos, não é possível reconhecer a voz do Senhor se não houver intimidade com ele. Então, novamente, nós podemos concluir que José ele tinha intimidade com Deus. Tá? Então já pegamos aqui 2 qualidades de José somente analisando, entendendo, meditando nessas passagens bíblicas que falam sobre os sonhos que ele teve, os sonhos reveladores. Outra coisa, irmãos, todas as orientações que José recebeu do Senhor através dos sonhos, ele as seguiu, ou seja, ele fez conforme o Senhor lhe orientara. Então nós vemos aqui a terceira qualidade de José. José ele era obediente, tá? Ele era obediente. E como nós vamos ver um pouco mais adiante, José ele não era obediente somente pelo fato de obedecer às instruções do Senhor que ele recebia através de sonhos, mas também por obedecer, por cumprir os preceitos da lei do Senhor. Tá? Nós vamos ver mais adiante que José ele obedecia aos preceitos da lei de Moisés. Tá? Mas bem, nós vimos então que José ele sabia discernir a voz de Deus, ele tinha intimidade com Deus e ele era obediente. Tá? Uma outra característica, uma outra qualidade de José. José ele era justo. A confirmação disso, irmãos, está lá na parte A do versículo 19 de Mateus 1. Olha só o que nos diz a Bíblia. Então José, seu marido, como era justo, está dessa forma na versão Almeida Revista e Corrigida, e na nova tradução na linguagem de hoje está assim, ó, José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Tá, irmãos? Então reparem que nesse versículo a palavra justo ela se refere a uma pessoa que faz aquilo que é direito, aquilo que é correto, tá? Aquilo que é direito. Então, nós vemos aqui uma outra qualidade de José, ele era justo. E não somente isso, nós temos uma outra qualidade de José, ele era amoroso, tá, irmãos? Nós podemos concluir isso lendo aí Mateus 1,19. Olha só, versão Almeida Revista Corrigida. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Agora numa tradução mais fácil, nova tradução na linguagem de hoje.
José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Então, irmãos, antes do Senhor falar com ele, em sonho, ele tinha decidido deixar Maria secretamente para quê? Para não prejudicá-la, para não difamar Maria. Então, por mais que de repente dentro dele, antes do anjo do Senhor falar com ele em sonho, ele tivesse talvez ficado triste, ou talvez até em algum momento ter sentido raiva por saber que a noiva dele estava grávida, até aquele momento ele não sabia que era uma concepção do Espírito Santo, mesmo talvez com esse tipo de sentimento que a Bíblia não nos relata, mas pode ser que ele tenha sentido um sentimento ali de tristeza, enfim, ele demonstrou que o amor dele estava acima disso. Então ele demonstrou que ele era uma pessoa amorosa, que ele amava a Maria. E nesse contexto, cabe perguntar, qual poderia ser a reação natural, qual poderia ter sido a reação natural de José ao saber que Maria estava grávida? Aí, como nós comentamos, ele poderia, por exemplo, ter brigado com ela, ele poderia ter ficado com raiva, ele poderia ter feito algo para denegrir a imagem dela, mas como nós vimos, ele não agiu dessa maneira. Ele não fez assim. Ele foi amoroso com Maria e ele demonstrou que era amoroso fazendo ou intentando fazer algo de forma a não prejudicá-la. Tá? Então nós vemos aqui que uma outra qualidade de José é que ele era amoroso. Tá? Essa é a quinta qualidade. A sexta qualidade, José ele era temperante. Tá? Nós temos a confirmação disso lá em Mateus 1:25. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Os irmãos sabem que quando a Bíblia fala sobre o homem conhecer a mulher, está falando do homem ter relações íntimas, relações sexuais com a mulher. E aqui está dizendo que ele não teve relações com Maria até que Maria deu à luz ao seu filho Jesus, ao primogênito. Inclusive essa palavra primogênito, ela nos leva também à conclusão de que Jesus não foi o único filho de Maria, porque se é o primogênito é o primeiro. Se é chamado de primeiro, é porque tiveram outros filhos. Senão poderia ser, por exemplo, filho unigênito e não primogênito. Tá? Mas enfim, irmãos, os irmãos sabem que temperança é o mesmo que autocontrole, é o mesmo que domínio próprio, até porque nós estudamos de forma bastante aprofundada esse tema no trimestre passado, quando nós falamos sobre o fruto do Espírito. Né? E caso os irmãos queiram estudar um pouco melhor sobre a temperança, eu recomendo que os irmãos assistam a videoaula referente à lição de número 11 do trimestre passado, onde nós falamos somente sobre a temperança. Foi uma aula específica falando só sobre esse tema. Tá? Mas, enfim, o que importa para a gente aqui é entender que José ele era temperante, ou seja, ele tinha autocontrole, ele tinha domínio próprio. E nós vemos isso no fato dele ser noivo de Maria, mas dele não ter tido relações íntimas com ela. Por quê? Porque José ele decidiu aguardar o casamento. Isso significa, irmãos, em outras palavras, sendo bem direto, José e Maria, eles não fornicaram. José e Maria, eles não cometeram fornicação. Infelizmente, é diferente de boa parte dos casais de namorados e de noivos nos dias atuais que têm relações íntimas aí muito antes do casamento. Tá? Mas, enfim, o que é interessante a gente entender aqui é que José, e não só José, mas também Maria, eles eram temperantes. Tá? E uma sétima qualidade de José. José ele era um pai zeloso e também presente. Tá? Agora, nós constataremos isso, que ele era um pai zeloso e presente, no próximo tópico dessa lição. Tá? Então, nós vamos ver no tópico 3 as passagens bíblicas, nós vamos meditar numa série de versículos que nos comprovam, uma série de fatos que nos comprovam que José ele também tinha essa qualidade de ser um pai zeloso e um pai presente. Mas, enfim, para fechar este subtópico sobre as qualidades de José,
Resumindo, nós temos aí, ele tinha discernimento espiritual, no caso aqui discernimento, ele sabia discernir a voz de Deus, e para saber discernir a voz de Deus significa que ele também tinha intimidade com Deus, que era uma outra qualidade dele. Ele era obediente, nós vimos isso no fato dele seguir as instruções que lhe eram dadas pelo Senhor em sonhos, e não somente isso, mas nós vamos ver no próximo tópico, que ele também seguia, cumpria, obedecia os preceitos da lei de Moisés. Ele também era justo, ele fazia aquilo que era direito, ele era amoroso, demonstrou isso para com Maria, ele era temperante, não tendo relações íntimas com ela antes do casamento, e ele também era um pai zeloso e presente, que é o que nós vamos comprovar agora a partir do terceiro tópico. Bom, vamos então aí ao terceiro tópico, a nobre missão de José. E no primeiro subtópico nós temos aí assegurar a ascendência real de Jesus. Irmãos, nesse subtópico nós temos algo muito importante que a gente precisa saber, que a gente precisa entender, tá? Então, um tópico bastante importante aí, é interessante que os irmãos entendam bem o que a gente vai estar falando nesse subtópico. Então, vamos lá. Segundo Mateus, capítulo 1, essa daqui, que está na tela dos irmãos, é a genealogia de Jesus através de José. Tá? Então, de forma muito rápida, nós temos Abraão, que gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá está em vermelho, os irmãos vão entender por quê. Judá gerou Pérez, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. E Davi gerou Salomão, e a partir de Salomão teve toda uma genealogia, começando aí por Roboão, que era o seu filho, aí foi avançando até chegar a Jacó, e Jacó gerou José, e José gerou, na verdade, José era o pai adotivo de Jesus. Então, isso segundo Mateus capítulo 1. Até aqui, irmãos, tudo bem. Parece, inclusive, parece que realmente Jesus ele se tornaria rei através da descendência de José. Lembrando que a gente está falando sobre a ascendência real de Jesus. Vocês estão falando de Jesus como rei. Então, olha só como tudo se cumpre. Né? Descendente de Davi. Né? Todos os reis aí descendendo de Davi. E descendendo de Judá, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele viria da tribo de Judá. Então, olhando essa genealogia de Jesus através de José, dá para entender que, através daqui, realmente a ascendência real de Jesus estava assegurada. Só que existe um ponto interessante aqui, irmãos, a se comentar, um ponto muito importante a se comentar nesse contexto. Tá? Vejam só, irmãos, o que a Bíblia nos diz lá em Jeremias, no capítulo 22, nos versículos 28 a 30. Olha só. É, pois, este homem Jeconias um vil utensílio quebrado ou um utensílio de que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora ele e a sua geração e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Escrevei que este homem está ou sem filhos privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Irmãos, nós vemos aqui de forma muito clara que a partir da descendência de quem? De Jeconias, olha só, está falando aqui, ó, Jeconias. A partir da descendência dele, ninguém mais poderia reinar. Então, como que Jesus poderia ser rei, descendente de Davi, pela genealogia de José, e após Jeconias, nós vimos aqui que não haveria mais rei por sua descendência. Então, como é que Jesus poderia reinar? Olha só aqui, na árvore genealógica. Davi gerou Salomão, depois Roboão, Abias e assim por diante, até que chegou em Jeconias, olha só. Aí Jeconias gerou Salatiel, Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azor, Sadoc, Aquim, Eliúde, Eleazar, Matã, Jacó, e depois veio José, e depois Jesus. Só que aqui em Jeremias a gente vê de forma muito clara que, após Jeconias, não poderia mais ter rei. Ninguém mais poderia reinar sobre Judá. Ninguém mais poderia reinar. Então,
nós vemos que existe aqui uma questão a ser esclarecida. Tá? Nós sabemos que José ele é descendente de Salomão e, sendo assim, também descendente de Jeconias. Então fica a pergunta, se José ele não poderia, então, por causa dessa passagem de Jeremias, por causa da descendência de Jeconias, se José não poderia assegurar a ascendência real de Jesus, então por onde é que ela foi assegurada, já que Jesus ele tem uma ascendência real, sim. Da onde é que vem isso? Já que a partir de Jeconias não poderia mais ter rei sobre Judá por causa daquilo que o Senhor proferiu. A resposta, irmãos, ela é simples e direta. Através de Maria, que também é da linhagem real de Davi, só que não através de Salomão, mas sim através de Natã, conforme Lucas capítulo 3. Tá? Nós falamos sobre isso, inclusive, na aula anterior. Olha só. De Abraão até Davi, nós temos a mesma árvore genealógica. Tá? Aí Davi gerou Natã, que gerou Matatá, que gerou Mená, que gerou Meliá, que gerou Eliaquim, e assim por diante, passando por todos esses nomes. Gerou Almadã, vai descendo, Neri gerou Salatiel, Jodá gerou José, e assim por diante, até que chega em Eli. Até que chegou em Eli. E aí Eli gerou quem? Maria, e de Maria veio Jesus. Então, através desta genealogia é assegurada a ascendência real de Jesus, e não através de José, porque tem aquela questão que nós comentamos, que a partir de Jeconias não poderia mais haver rei em Judá. Tá? Irmãos, conforme nós comentamos na aula anterior, na aula que nós falamos sobre Maria, apesar de Lucas 3 mencionar que José era filho de Eli, apesar de ele comentar que José era filho de Eli, nós sabemos que José era filho de Jacó e não de Eli. Na realidade, José ele era genro de Eli, ou seja, Eli ele era pai de Maria e não de José. Aí vem a pergunta, então por que Lucas ele não citou Maria na genealogia ao invés de mencionar José? Irmãos, isso é muito simples, porque conforme nós comentamos na lição passada, as mulheres elas não eram mencionadas nas genealogias. Esse é o primeiro ponto. Então, por isso que ela não é mencionada. E além disso, não existia aí uma palavra grega para genro. A palavra genro não tinha uma tradução, não tinha uma palavra correspondente no grego. Então José, ao invés de ser apresentado como genro de Eli, ele é apresentado como filho de Eli. Como ele se casou ali com Maria, ele foi considerado ali também filho de Eli, quando na realidade ele era genro. Então, irmãos, a genealogia de Jesus apresentada em Lucas 3, ela é através de Maria e não de José. E então daí nós temos assegurada a ascendência real de Jesus, uma vez que Maria ela também é da descendência de Davi. E aqui nós temos um resumo da genealogia através de Mateus 1 e através de Lucas 3. Tá? Ou seja, por Mateus 1 aqui nós temos a descendência através de José, né, vindo aqui da descendência de Salomão, e Salomão de Davi, e no caso de Maria, a descendência de Natã e de Natã, Davi. Tá? Então nós temos aqui o caminho da genealogia por Salomão e por Natã. E sabendo que a ascendência real de Jesus ela foi garantida exatamente por esta parte da genealogia, que é a de Maria e não a de José. Relembrando, por quê? Porque a partir de Jeconias não poderia mais haver rei sobre Judá. Então, enfim, nós temos aqui o resumo. Então, fechando esse tópico, né, a ascendência real de Jesus ele é assegurado através de Maria, apesar de José também ser descendente de Davi através de Salomão. Bom, avançando agora para o segundo subtópico, proteger e educar Jesus. Lembrando que nós estamos falando aqui, né, o tópico principal é a nobre missão de José. E conforme eu comentei no início dessa aula, a revista ela tem 2 subtópicos para falar sobre o que nós estaremos tratando aqui. Proteger Jesus nos seus primeiros passos e o zelo pela formação espiritual de Jesus. Só que nós usaremos, como eu já comentei, um único subtópico para abordar
o conteúdo desses dois subtópicos da revista, mas não somente esse conteúdo, mas também outros conteúdos relevantes dentro desse contexto. Então nós decidimos aí usar um subtópico só e intitular esse subtópico de como ele foi intitulado como Proteger e Educar Jesus, como parte aí da nobre missão de José. Então vamos lá, irmãos. Conforme nós comentamos no tópico anterior, uma das qualidades de José era ser um pai zeloso e presente. Nós comentamos que a gente ia estar comprovando isso mais adiante. Então nós vamos estar fazendo isso agora, ou seja, a partir de agora nós vamos ver a comprovação de que José ele era um pai zeloso e também um pai presente. Então vamos lá. Primeiramente, nós vemos a presença, e não somente a presença, mas a participação de José no nascimento de Jesus. Olha só o que a Bíblia nos diz lá em Lucas 2, nos versículos de 4 a 7. Olha só. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, os irmãos sabem que Maria ela estava grávida e que José ele teve que ir até Belém para se alistar para um censo ali que tinha sido ordenado por César Augusto. E os irmãos viram, quando a gente comentou no mapa, né, que ele saiu de Nazaré com ela estava grávida, foi até Belém, ou seja, percorreram cerca de 120 quilômetros com Maria estando grávida. E eles já estando lá em Belém, chegou o tempo de Jesus nascer. E eles não tinham encontrado vaga numa pensão lá. Então Maria, ela deu à luz e a Bíblia diz que ela deitou o menino numa manjedoura. Enfim, irmãos, uma coisa importante é saber que José e Maria eles não tinham uma boa condição financeira. E por isso, Maria ela não tinha, por exemplo, criadas. Ela não tinha outras mulheres para trabalharem para ela. Então isso significa que possivelmente foi José quem teve que ajudar no parto de Maria. Né? Nós podemos entender isso, nós podemos concluir dessa forma. Então isso significa, irmãos, que José ele não somente estava presente no parto, como ele também ajudou no parto de Maria. Tá? Então nós vemos aí a presença dele, o zelo dele no nascimento de Jesus. Uma outra coisa, proteção, ou seja, José ele era um pai protetor. Tá? Olha só o que a Bíblia nos diz lá em Mateus 2, versículos 13 e 14. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. Então, como nós já comentamos também, irmãos, o rei Herodes ele tinha dado uma ordem para que fossem mortos todos os meninos com idade abaixo de 2 anos, que era o caso de Jesus, inclusive. E o anjo do Senhor então apareceu em sonho para José, dizendo que era para ele pegar Maria, para ele pegar Jesus e para eles irem para o Egito, porque Herodes queria matar Jesus. E José, ele não hesitou, ele foi com a sua família para lá, ele foi com a sua família para o Egito, percorrendo ali praticamente 500 quilômetros, segundo aí o comentarista da revista, para chegar até o Egito. E com certeza, irmãos, ele deve ter enfrentado dificuldades, ele deve ter enfrentado intempéries no caminho, mas ele foi para lá para proteger Jesus, para proteger sua família, e com certeza ele também protegeu a família durante esse trajeto até o Egito. Então nós vemos aqui que ele oferecia proteção, ele protegia a Jesus, e não somente a Jesus, mas também a sua esposa, porque nesse momento ela já não era mais noiva, mas ela era esposa dele. Uma outra coisa que nós vemos aqui a respeito da circuncisão, José, ele prezava pelos preceitos da lei de Moisés e Jesus ele foi circuncidado ao 8º dia. Então nós vemos que ele prezava, que ele obedecia à lei do Senhor dada através de Moisés. Olha só o que a Bíblia diz em Lucas 2:21. E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então,
como nós comentamos, tratava-se de um dos preceitos da lei. Era um dos preceitos da lei, essa circuncisão, conforme está lá em Levítico, capítulo 12, versículo 3. E no 8º dia se circundará o menino a carne do seu prepúcio. Então nós vemos que José, ele obedecia à lei de Deus, conforme nós comentamos no tópico anterior. E ainda nesse contexto de que José ele obedecia à lei do Senhor, um outro ponto que a gente pode comentar aqui foi que ele levou Jesus para ser apresentado no templo, conforme Lucas capítulo 2, versículos 22 a 24. Olha só. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, irmãos, os irmãos sabem que todo menino primogênito, ele deveria ser apresentado no templo depois daquele período de purificação da mãe, que era ali de 40 dias. Né? Por que 40 dias? Porque conforme Levítico, ali, capítulo 12, versículos 2 a 6, a mulher, quando ela dava à luz a um menino, ela era considerada como imunda durante 7 dias. E a Bíblia diz que no 8º dia o menino ele tinha que ser circuncidado, e depois disso a mulher ela ainda ficava 33 dias impura. E com isso a gente tem aí um total de 41 dias, na verdade. São 7 dias de imundície, mais no 8º dia circuncidado, e a partir dali contam-se 33 dias. Então a gente está falando de 41 dias. E caso a mulher desse à luz a uma menina, esse período de imundície ele era de 2 semanas, ou seja, de 14 dias, e depois o período de impureza ali por mais 66 dias, totalizando aí 80 dias. E enfim, e a Bíblia diz também, conforme Números 8,17, que todo primogênito tinha que ser consagrado ao Senhor, conforme a Bíblia diz. Então nós vemos que, para cumprir este preceito da lei, José ele apresentou Jesus no templo, depois do período ali de purificação de Maria. Né? Então ele circuncidou o 8º dia e, passado o período de purificação, depois se ofereceu a oferta ali conforme a lei do Senhor, para que ela fosse considerada pura novamente, fosse considerada purificada. Aí o Senhor Jesus ele foi apresentado no templo. Uma outra característica, outro ponto que a gente pode comentar, José ele levava Jesus nas festas judaicas, tá? Principalmente para a festa de Páscoa, conforme nós temos aí Lucas 2,41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Então, irmãos, nós vemos aqui que José ele não somente participava dessas festas judaicas, mas ele também levava a sua família, incluindo Jesus. Isso significa, irmãos, que José ele participava, Jesus, das coisas do Senhor. Aqui, irmãos, nós temos uma grande lição. Todos os pais cristãos, eles têm que envolver os seus filhos com as coisas do Senhor. Eles têm que levar seus filhos desde pequenos para a igreja, estimulando ali os filhos a participarem das atividades da igreja, a participarem, por exemplo, da escola bíblica dominical na classe de crianças, participar de grupos de louvor e além de ensinar também a palavra de Deus para eles dentro de casa. Isso também é muito importante. Então, é importante que desde cedo as crianças elas tenham contato com as coisas de Deus. E José, ele agia exatamente dessa maneira. Tá? Uma outra coisa que a gente pode ver aqui também nesse contexto de proteção e de educação de Jesus. José, ele ensinava a lei de Deus para Jesus. Olha só o que a Bíblia diz lá em Lucas 2 ainda, agora nos versículos 41 e 42 e depois 46 e 47. Olha só, 41 e 42. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Agora versículos 46 e 47. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e
respostas. Aí os irmãos podem estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com ensinar, com José ter ensinado a lei de Deus para Jesus? Irmãos, aqui em Lucas 2, 41, 42 e 46 e 47, nós temos aquela conhecida passagem onde José e Maria e Jesus, eles foram para aquela festa de Páscoa, na ocasião que Jesus estava com 12 anos de idade. E a Bíblia diz que quando terminaram aqueles dias de festa, eles iniciaram a viagem de volta para sua casa. Só que Jesus ele tinha ficado em Jerusalém. Só que os pais dele, José e Maria, eles não sabiam, eles pensavam que Jesus estava no meio do grupo das pessoas que vinha voltando com eles. Então eles começaram a procurar Jesus e como eles não encontraram, o que eles fizeram? Eles voltaram para Jerusalém para procurar ele, para procurar Jesus. E Jesus ele estava onde? Ele estava num dos pátios do templo, ele estava sentado ali no meio dos doutores da lei. Ele estava ouvindo os doutores e estava também fazendo pergunta para eles. E todos os que estavam ali ouvindo, eles ficavam admirados com a inteligência e com as respostas que Jesus dava ali. Ou seja, irmãos, Jesus ele demonstrou que ele tinha conhecimento da palavra de Deus, a ponto das pessoas se admirarem com aquilo. E alguns podem dizer, por exemplo, que isso era porque Jesus ele recebia essa inspiração de forma divina, enfim, tudo bem, irmãos. Isso pode ser verdade, sim, mas isso também não descarta o fato de José ter ensinado Jesus sobre a lei do Senhor também. Então, nós cremos que José ele ensinava a palavra, ele ensinava os costumes judaicos, ensinava sobre os preceitos da lei de Moisés, ensinava sobre a lei de Deus para Jesus Cristo. Então, nós cremos dessa forma. Enfim, José ensinava tudo isso para ele, e nós vemos a confirmação aqui nesta passagem de Lucas 2. Além disso, José ele também ensinou uma profissão para Jesus. Aliás, ele ensinou a sua profissão, que era a carpintaria, para Jesus. Como é que nós podemos confirmar isso? Olha o que a Bíblia diz lá em Marcos 6,3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, seu irmão Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então vejam só que aqui o questionamento que as pessoas estão fazendo não é este o carpinteiro, filho de Maria? Então, eles estavam falando sobre Jesus. Vejam que Jesus ele é chamado de carpinteiro. Então a pergunta é, com quem Jesus aprendeu a ser carpinteiro? Irmãos, obviamente que ele aprendeu com seu pai. Obviamente que ele aprendeu com José. Tá? Então, enfim, nós vemos aqui, nós podemos concluir que José, ele não somente amparou Maria, mas ele também amparou Jesus. Nós podemos comprovar aqui, com tudo o que foi dito, que ele era um pai zeloso, que ele era um pai presente, contribuindo ali de forma ativa para o crescimento, como está na tela dos irmãos, físico, intelectual e espiritual de Jesus. Físico, né, obviamente, pelo fato de José ser o provedor do lar, garantindo ali a alimentação, garantindo o que era necessário para Jesus ali fisicamente falando. Contribuiu para o crescimento intelectual porque ele ajudava no ensino de Jesus, no que se refere às coisas da vida, incluindo ali uma profissão, como nós vimos. E no crescimento espiritual porque José lhe ensinava a palavra de Deus para Jesus. Irmãos, se todos os pais se preocupassem em ser zelosos e presentes na vida dos seus filhos, atuando nessas três esferas, na esfera física, na esfera intelectual, na esfera espiritual, irmãos, com certeza o mundo seria diferente. Com certeza muitos jovens não estariam perdidos como nós vemos aí nos dias de hoje. Tá? Infelizmente, existem muitos pais que somente se preocupam, por exemplo, em prover alimentação, vestuário, enfim, habitação para seus filhos, né, uma casa para morar, incluindo aí cuidados com saúde, etc. Mas eles não se preocupam em educar seus filhos e muitas das vezes não se preocupam nem em dar amor para eles. Eles preferem, em alguns casos, terceirizar, por exemplo, a educação dos filhos com as escolas ou deixar isso a cargo da internet, que tem levado aí muitas crianças à perdição. E já existem também aqueles pais que se preocupam com a educação secular dos filhos, só que não se preocupam com um lado espiritual, ou seja, eles se preocupam com a educação secular, mas não educam os filhos nos caminhos do Senhor. Tá? Muitos porque não são cristãos, mas outros porque
porque até são cristãos, mas eles preferem terceirizar essa educação cristã para as igrejas, enfim, para as escolas dominicais. Irmãos, a obrigação bíblica de educar as crianças nos caminhos do Senhor é dos pais e não das igrejas. Nós precisamos entender isso. Né? Obviamente que as igrejas elas contribuem nesse sentido, tá? Mas a educação cristã primária, ela vem de casa, ela vem através dos pais, tá? Mas enfim, que nós venhamos a educar os nossos filhos, que nós venhamos a ser pais zelosos e presentes, atuando aí nessas esferas física, intelectual e emocional dos nossos filhos, e espiritual, melhor dizendo, esferas física, intelectual e espiritual. Para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado através da vida dos nossos filhos. Então, enfim, nós voltando à questão de José, nós podemos aí comprovar, através de tudo isso que foi dito, que José ele era um pai zeloso e ele era um pai presente também. Bom, avançando agora, vamos aí à nossa conclusão. José demonstrou ser um homem de caráter, obediente a Deus, amoroso e um pai zeloso e presente. Que através do Espírito Santo possamos ser também obedientes a Deus, zelosos com sua palavra e para com a nossa família. E que nós nunca venhamos a inverter, irmãos, essa sequência, tá? Ou seja, que nós venhamos sempre a priorizar, em primeiro lugar, a nossa vida espiritual, a nossa vida devocional com o Senhor, e em segundo lugar, priorizando a nossa família, amando a nossa família e protegendo a nossa família e educando os nossos filhos sempre nos caminhos do Senhor. Enfim, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.